Gente, uma coisa muito importante, toda vez que a gente quer fazer uma mudança na nossa vida financeira, uma mudança em qualquer área da nossa vida, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um processo de identificação. A gente precisa ter uma clareza do que está acontecendo. A gente não consegue fazer mudanças se a gente não entender o que está acontecendo agora, onde a gente está, né, que comportamentos têm influenciado isso que eu quero mudar. Então, o mais importante, no primeiro momento, quando você quer fazer essa mudança quanto em relação ao seu consumismo ou qualquer outra mudança na sua vida financeira, é olhar para o seu momento atual. E olha só, uma coisa importante sobre consumismo. Consumir não é errado. Consumir é normal. Consumir é o que você vai fazer com o seu dinheiro. A gente tem dinheiro, a gente faz dinheiro na nossa vida para consumir mesmo, para comprar coisas, né? Consumir comida, consumir objetos, consumir roupa, né? Qualquer coisa que você queira consumir. O que não funciona para sua vida, e aí para mim não tem muito certo ou errado, tá? Na sua vida financeira, o certo ou errado é você quem define. Então, eu costumo dizer que na vida financeira tem aquilo que funciona e aquilo que não funciona. E quando você olha para sua vida e os resultados da sua vida financeira não são os resultados que você estava querendo para sua vida financeira, é porque claramente não está funcionando. Então, se não está funcionando desse jeito, vamos procurar outro caminho. Então, quando o seu consumo gera um resultado que para você não funciona, você precisa rever esse consumo. Então, existem dois tipos de consumismo, né, que vão além do consumo, que eu acredito que podem ser prejudiciais para você. E muitas vezes as pessoas tendem a achar que elas são consumistas compulsivas. Quem aqui já ouviu alguém dizer isso ou já disse isso? Fala um já aqui nos comentários se você já ouviu alguém dizer ou já disse que você é compulsiva. Ah, eu sou uma consumista compulsiva. Quem aqui já ouviu isso ou já falou isso? O que é o consumista compulsivo? A compulsão é algo que a gente não pode controlar. E ela passa até por um aspecto mais... um diagnóstico mais ligado à saúde mental, sabe? A compulsão, ela tem a ver com essa coisa de totalmente fora do controle, que você não pode fazer nada para controlar, e numa compulsão você precisa sim de um apoio de um especialista em saúde mental, de um psicólogo, de um terapeuta, de um psiquiatra. Só que o fato é que, na maioria das vezes, o que essas pessoas sentem com relação a esse consumismo não é compulsão, mesmo para doce, né? Mesmo para roupa, não é exatamente uma compulsão, na grande maioria das vezes. Eu aqui não vou conseguir te ajudar a avaliar se é uma compulsão ou não, mas eu vou te explicar algumas coisas e talvez você consiga avaliar isso e perceber se você precisa pedir ajuda de algum especialista em saúde mental ou se não, se você vai se identificar com tudo que eu vou mostrar aqui na live para você. Mas olha só, os Estados Unidos é um país extremamente consumista, né? É um país em que não só eles conseguem consumir mais do que a gente por conta do poder aquisitivo da população e porque eles têm um estímulo ao consumismo, é um país muito consumista. Há pouco tempo atrás eu vi uma pesquisa, eu não lembro agora nesse momento a fonte, eu não gosto muito de citar pesquisas sem citar a fonte, mas nesse momento eu vejo que esse dado é um dado importante pra gente e eu fico com essa promessa, e aqui é Domínio Suas Finanças, eu não fico devendo, eu vou pesquisar, vou pesquisar no lugar onde eu vi para saber exatamente a fonte, mas a pesquisa que eu vi dizia que 6% dos americanos é que tinham de fato um consumismo compulsivo. E num país tão consumista, era de se esperar que esse consumo todo, essa compulsão, fosse até maior. Eu fiquei surpresa com esse número, não sei você. Mas eu fiquei surpresa em saber que era 6%, que era de fato uma compulsão, que era sem controle, que precisa de um tratamento, né, psicológico. E aí eu pensei no seguinte, bom, se nos Estados Unidos, que é um país tão consumista, só 6% estava ligado a uma compulsão, eu imagino que esse número aqui no Brasil seja igual ou menor, porque o nosso país nem é tão consumista quanto os Estados Unidos. Essa é uma interpretação minha, tá? Mas que eu queria dividir com você, porque eu acho que o mais importante da gente entender como deixar de ser consumista é a gente ter clareza do que está acontecendo. E na minha visão, a grande maioria das pessoas que entram numa live aqui comigo, ou que me mandam uma mensagem, que me mandam um direct e que dizem eu sou uma consumista compulsiva, não são de fato compulsivas, né? O que se você se identifica com essa compulsão, ou se alguma amiga sua, amigo seu já te disse isso, o que essas pessoas, na minha visão, têm é um consumismo exagerado. É um consumismo impulsivo.
Um consumismo que, a princípio, parece não ter controle, mas porque existem alguns fatores impulsionando isso. Mas se a gente trabalhar tudo isso, esse consumismo pode ser controlado, ou seja, não é uma compulsão em que você tem algum diagnóstico de algum problema, né, de questão ligada à sua saúde mental, mas é uma impulsividade que está sendo impulsionada por alguns gatilhos e por algumas questões ligadas à sua vida financeira também. Então, vamos considerar nesse momento, cada um de nós, que o que a gente tem não é uma compulsão. Até o final da live você vai conseguir perceber se tudo que eu trouxe fez sentido, é porque provavelmente não é uma compulsão. Se tudo que eu trouxe aqui na live foi uma coisa, não, tá completamente distante da minha realidade, eu realmente não tenho controle, tudo que você disse não fez sentido, eu recomendo que você procure um psicólogo, até mesmo um psiquiatra, tá? Então vamos lá. Vamos falar de consumismo impulsivo. E como que eu sei que esse meu consumismo está exagerado, está impulsivo? É normalmente aquele que traz alguma ressaca, né? Porque se eu uso o meu dinheiro para consumir e não tem uma ressaca, o que é uma ressaca? Eu não sinto que prejudica meu bolso, prejudica meu relacionamento, ou prejudica minha saúde, né? Porque às vezes a gente está exagerando no consumo de bebida sem nem ser alcoólatra necessariamente. A gente está exagerando no consumo de comida sem ter necessariamente uma compulsão por comida. Lembrando sempre, pessoal, o meu papel aqui hoje é te ajudar a identificar algumas coisas e no final da live você vai conseguir perceber se você precisa de apoio ou se você consegue se identificar com o que eu estou trazendo aqui. Então, o consumismo exagerado é aquele que traz esse peso, essa coisa prejudicial. E não só para a gente, mas para as pessoas à nossa volta e até para o planeta. Porque é importante a gente pensar que muitas vezes o nosso consumo está gerando lixo, está prejudicando o planeta também. Então, mesmo esse que não me incomoda diretamente, mas que a gente sente que vai deixar um legado não muito bom, né, para o planeta e para as outras pessoas, esse também precisa ser analisado. Agora, vamos partir para esse processo de identificação, vamos perceber quando que eu me sinto mais consumista. Porque, de novo, a gente perceber o que promove esse consumismo já é sair do piloto automático. E muitas vezes a gente conduz a nossa vida financeira no piloto automático. É esse o piloto automático que leva você para uma vida que não é a vida que você quer. Quando a gente olha para os resultados da nossa vida financeira e a gente estranha, a gente pensa, não era nada disso, não é isso que eu quero, não me sinto bem aqui, não é essa vida que eu quero viver, é porque em algum momento a gente deixou o piloto automático ligado. E a gente foi, né, o que eu brinco que é a filosofia Zeca Pagodinho do deixa a vida me levar. Então, vamos entender o que faz a gente consumir, quais são os gatilhos. Existem gatilhos de pensamento. Então, tem o gatilho do eu mereço, né? Eu acabo consumindo muito porque eu mereço, porque eu trabalho pra caramba, porque eu, não tenho tempo pra mim, então o pouco tempo que eu tenho eu vou lá e gasto com comida, eu gasto com roupa, né? Eu gasto, exageradamente, porque eu mereço. Entender esse eu mereço e entender que nem sempre você não merece essa vida que você está criando agora, né? O eu mereço te leva a atitudes que criam coisas que de fato você não merece. O caos financeiro, as dívidas, né? Esse mal-estar de ter consumido. Mas é importante essa clareza do que você está pensando. Então tem o pensamento do eu mereço, tem o pensamento do todo mundo tem, o fulano tem, né? A blogueira tem, fulano comprou isso. Então, perceber que a gente acaba pensando assim pode fazer com que a gente evite determinadas situações. O pensamento do, eu preciso ter muito, porque vai acabar. Sabe aquela coisa, você tem uma blusinha e aí você pensa, eu já tive esse pensamento assim, eu tinha uma blusinha que eu adorava e eu pensava, acho que eu vou comprar outra, porque um dia ela vai ficar velha. Aí eu comprava duas, né? Então, esse consumismo do eu preciso ter mais, porque pode acabar, né? Um consumismo talvez ligado a algum sentimento de segurança e emoções também são um gatilho, eu vou falar sobre isso. Então, identifica quais são os pensamentos que você normalmente tem antes de consumir. Um pensamento de eu preciso disso para parecer tal coisa. Eu preciso disso, sabe, para eu fazer parte desse grupo. Eu preciso ter isso aqui, mas não é porque eu preciso porque tem uma necessidade ali por trás. Eu preciso disso porque isso vai ter uma função na minha vida. Não, eu preciso disso para fazer parte desse grupo, eu preciso disso para parecer ser alguém, né? Então, quais são os pensamentos que estão envolvidos no seu consumismo? E é muito importante a gente entender isso, porque isso tira a gente do automático. Talvez você se pergunte, mas como eu posso mudar? Só de você perceber com clareza, o que a gente está fazendo aqui é um processo de identificação. No seu próximo momento de consumismo impulsivo, exagerado, você vai perceber esse pensamento antes.
E aí você, ao perceber, você tá meio que no princípio de questionar. E o eu mereço, que é um dos mais fortes, te mostra que você está se conduzindo para uma vida que não é a vida que você quer, que não é a vida que você acredita que você merece, né?